nossa entrevistado ao vivo, o astronauta Marcos Porto, o astronauta que participou como o primeiro brasileiro de uma missão tripulada através de um convênio com a NASA nos Estados Unidos, a bordo de uma aeronave russa. O professor Guido Brasileiro conversa agora com o nosso convidado. Comemorar essa aniversário de 8 anos, até passar rápido, de 8 anos, comemorar com os Baús. Eu falo muito de Baús aí, pelo mundo afora, isso, no Brasil, como um todo, em outros lugares que eu visito, no mundo, como embaixador da também, que eu tenho esse contato todo. Eu acho muito importante você valorizar as suas raízes, as suas saídas, seus amigos, a sua comunidade, sabe? Isso é extremamente importante. E esse é o clube de Bauru, ele faz parte da sua história muito, de uma maneira muito carinhosa, porque naquele lugar, exatamente ali no clube, cuidado daquela cerca, tudo que eu comecei a sonhar e voar, esse bolso, depois que eu sonhei, esse bolso era exatamente aquele lugar. Porque como é menor o clube de Bauru, eu estou muito legal, muito feliz nesse final de semana, da semana de volta. Eu lembrando rapidamente, primeiro você foi para a África, depois você foi para a pandemia, depois para eu comecei na área de Bauru. Meu primeiro emprego era de eletricista aprendiz, ali tinha a escolinha, a Aurélio de Avila, do Senai, dentro da rede ferroviária, então eu estudava de manhã no Senai, à tarde trabalhava na rede ferroviária como eletricista aprendiz, e à noite estava no PC, fazia curso de técnico profissionalizante, e quando eles foram de voar. Aí fiz o vestibular da Força Aérea, passei, fui para a Força Aérea, fiz 4 anos na Fundação, depois fui para Natal, fui para o Norte, passei por outro caso. Daí eu fui para Santa Maria, Rio Grande do Sul, já com o de caça, estudou, líder de quadrilha, café, fiz na especial, fiz fácil. Resolvi continuar a estudar mais. Fiz vestibular do ITA, entrei no ITA, então, aí no ITA eu estudava e era legal também da edição de operações, então doava também. 4 anos, 5 anos de ITA, aí eu tenho engenharia com a parte de operações, me tornei um piloto de teste, eu era um piloto de teste, era piloto de teste, também ao mesmo tempo. Fui nos Estados Unidos, fui com a processo de programa, fui com a parte de programa, fui com a Rússia. Fiz o mestrado em ITA, eu tive essa trajetória de hospitais, fui para os Estados Unidos, para outro mestrado, que era em sistemas, e doutorado, que era em sistemas também, na Califórnia. E durante aquela época, eu como Brasil entrou no programa da Transporte Internacional, o Brasil precisava selecionar um astronauta para participar do programa através da NASA, a NASA veio para o Brasil, a gente fez um concurso público, como trabalhei, publicou nos jornais das maiores cidades, inclusive Bauru, logicamente, e aí o meu irmão, Luiz Carlos, ele viu o jornal e mandou para mim a edição, o reporte lá, e escrevi nesse concurso público. Vim para o Brasil, participei do concurso, fui selecionado e a partir de 98, eu fui em 98, comecei as atividades militares para poder continuar aí para ser agora como astronauta que é a carreira civil. Então, fui para a NASA em 98, fiz 2 anos de curso, me formei em dezembro de 2000, como especialista em missão, que é o
realizei foi a primeira missão espacial, que foi instalada em 2005, realizei a missão em 2006, com o curso, porque os passagens estavam voando na época, para conseguir essa coisa. E retornei para a NASA e continuo, hoje em dia, eu fico aqui em Houston e em São Paulo, moro nas duas cidades. Porque a disposição do Brasil como nacional tem todas as funções e as atividades que tem o Estado, ele é antropólogo, já tem 28 anos de trabalho lá nisso, e tem a Carolina, que tem 23 anos, e ela faz medicina, faz coisa, faz depois de você lembra do treinamento? Aí você tem comigo. Quanto tempo de treinamento? Porque o mundo muito treinamento para astronauta e atleta, bastante diversificado de áreas. Uma das coisas que me causou surpresa naquela época, isso eu tenho que confessar, que essa palavra treinamento sempre me parecia relacionada com treinamento físico. Sabe como jogador de futebol, sei lá, correr, exercícios, coisas assim. Mas não, treinamento é treinamento técnico. Então, 70% do nosso tempo é voltado para sistemas, então é análise de sistemas, estudo de sistemas, simuladores, tocada, então, sistemas para executar esse tipo de função, espaço de manter os sistemas funcionando, montar novos sistemas. Essa é a nossa prioridade principal, montar esses sistemas. O treinamento foi de 15%, então 70% de sistemas, 15% da parte emocional, quando tem aquela contato muito feito com psicólogos, psiquiatras, 10% de tempo médicos, a parte fisiológica, e só 5% na verdade, que é a parte física, essa parte mais física. Mas é bastante intenso o treinamento, e dura 2 anos para você se formar como astronauta profissional, e depois continua no produto do treinamento de manutenção operacional, fazendo um curso de especialização, por exemplo, de especialização de sistemas robóticos, então eu posso operar robóticos da estação do hospital por dia, também tem a especialização na parte de elétrica e eletrônica, da estação espacial, nessa área, e também na parte de atividade extraveicular, então para fazer qualquer manutenção do sistema da espaçonave. Isso é a especialização de trabalho. No caso, como a gente fica em órbita do planeta e dá uma volta a cada 90 minutos, na velocidade de 25 km/h, a gente acaba tendo, por causa dessa dinâmica, essa pressão de carboidrato é uma microgravidade que flutua ali dentro e trabalhar nessas condições bastante diferentes do que aqui. Então, para pensar na programação, quando a gente usa uma ferramenta de texto, ela vai ficar dentro do ambiente, né? E ela vai flutuar e vai embora, dependendo do movimento que você fizer, já passa do tratamento de iniciação. Tudo uma ferramenta já foi presa, quebra, já foi isso que a gente usa, a gente usa muito velcro para fazer as coisas, parafusos, uma boa cuidado de parafusos que você tira. A própria tamanho de equipamento que você tira, uma daqueles espaços de sistemas, outros pequenos, eles pesam aqui na Terra, 350 quilos. Mas o espaço aqui, por causa de que vai manter esse peso, vai diferente a massa dele ainda. Então, quando você movimenta, você tem que tomar muito cuidado de não acelerar, porque depois tem que parar, porque o movimento continua. Então, mas é muito gostoso essa sensação de flutuar. E a estrutura, a gravidade, a estima, muito bacana. Tem alguma disciplina? Tem. O que acontece é o seguinte, até na hora que isso aqui lá, a parte do visual, o trabalho visual, aquela figura dentro da espaçonave, é uma forma muito bacana. Agora, os procedimentos, eles evoluíram muito, né? Tipo assim, o procedimento demora 2 horas para fazer, para separar uma espaçonave da outra, para liberar todos os LEDs, os parafusos, você demora bastante tempo, ela faz com o botão só. Hoje, aquela roupa de ver, aquela calçando, para tirar a roupa, ela não tem uma roupa embaixo, praticamente, né? Roupa de trás, deveria ter umas 2 macacões. Mas você é só, é só de 10, não tem recuerdo. Mas maravilhoso. Eu gostei, eu quero chamar a atenção para a atividade. Agora, vamos relembrar para o nosso telespectador. Quantos dias você
Cleveland de repente. Ele vai existe eu acho que é sobre o período que na hora libera os jogos separa dos repente e tal, ele é sólido na hora de ser ele tem uma característica interessante não, ele está equilíbrio ali mas ele tem uma característica interessante que ele ser forte, ele não precisa do separar o combustível do oxigênio, como acontece na temperatura do sol, e aí é só uma questão de expansão para essa questão política e até isso é bastante perigoso e até toxinas, mas ele é utilizado no espaço, e aí tem uma quantidade reduzida, portanto, toma muito cuidado nessas mudanças de altitude direta das gravidades de combustível. São 2 dias até acompanhado da estação espacial e depois 8 dias da estação total de 10 dias. Na estação realizada nos Estados Unidos. Tudo aliás, essa característica principal da estação como um laboratório para desenvolver novos remédios, métodos naturais, novas metodologias, por exemplo, a gente analisa química para melhorar a qualidade da química do motor e as emissões. Uma coisa importante envolvida no estado. Mas a característica da microuniversidade ela muda muito nessas pesquisas participativas. Agora, vou dar minha opinião, você muito difícil. A impressão que eu tenho é que depois disso aí, depois de colocar o Brasil nesse círculo, o Brasil investiu muito. Lamentavelmente, o governo que saiu e a coisa ficou mais ou menos para atender uma opinião correta e a gente tem não só nessa área, eu falo pelo setor espacial, mas isso afeta muito o setor de ciência e tecnologia como um todo. Existem problemas culturais, existem problemas de investimento, e existem problemas de apresentação desse produto do Brasil e fora do Brasil. Quando eu falo problemas estruturais, que eu digo a respeito, é que no Brasil existe um afastamento muito grande entre a academia, as universidades, etc., as indústrias e os centros de pesquisa. São três elementos que conversam como deveria. Como resultado final desses problemas estruturais, não existem investimentos adequados dentro das universidades públicas, por exemplo, no desenvolvimento de ideias, e para a formação dessas ideias tem alguma coisa parte do produto. Então, tem muito tempo dentro da universidade, poucos resultados, poucas inovações, poucos do tamanho do Brasil, poucos produtos e empresas sendo criadas para gerar empresas. Então, existe uma movimentação nessa parte estrutural disso como um todo. Programas como o Programa Espacial, que trabalham com alta tecnologia, poderiam ajudar muito mais o país no sentido de melhorar a produção agrícola, por exemplo, nas áreas cultivadas, sem aumentar as cidades cultivadas. Poderia ajudar muito nessa parte de desenvolvimento de terra, para fazer manejo certificado, já faz a parte de tecnologia, mas podia fazer isso ainda mais. Com a parte de desenvolvimento de comunicações, proteção ambiental, tem muita coisa que o programa espacial é necessário. Ou a gente desenvolve no Brasil, a gente vai ter que comprar certificados, e a gente tem capacidade de fazer investimento sério, investimento feito de forma gradual e contínua, e não com essas regulações das políticas de controle das coisas. Estamos perdendo a força, abrindo as universidades federais. Do Paraná, cada cidade do Paraná tem uma faculdade de engenharia. Medianeira, Pato Branco, Londrina que estadual abriu o federal, Ponta Grossa que estadual abriu o federal. E a maioria deles tem nem professor. É muito triste. O próprio governo está sucateando as universidades públicas. É muito triste. Eu vejo a educação como um sistema, a formação sexual profissional de sistemas. Então, basicamente, eu uso isso muito como um conceito de gerenciamento de projetos, quanto pensar nessas estruturas de uma forma sistemática. Quando você pensa como sistema, pode ser pensar como organismo, você vê que tem que pensar
Então, aluno beneficiado por contas, essas questões de educação de minoria, ou para minorias, como de novo, é complicado. Tem que fazer a importância da maneira correta, de forma que não se tenha injustiças sociais. Mas, se você pensar de uma forma sistêmica, e também uma coisa que faz uma falta menor, é pensar na meritocracia. Aquele aluno, aquela agricultura, algo que de maneira mais, ele precisa valorizar é muito difícil. A meritocracia é terrível. Duas mecanismos de disciplina. Eu nunca vi uma palestra, mas eu sempre vi uma palestra na nossa escola, o que você aborda nas suas palestras para mim? Olha, primeiro que eu gosto muito dessa atividade, de participar de palestras de escolas, de empresas, do Brasil, fora do Brasil, e as pessoas que eu gosto muito de fazer. Eu tenho vários tipos de palestras diferentes, só faço todas as descrições dessas palestras. Mas, quando eu falo com alunos, principalmente com jovens, eu procuro sempre trazer por dois aspectos. O primeiro é a parte de construir. Às vezes, você vai conversar com jovens e essa coisa vida, a situação está ruim. Eu não tenho dinheiro, então eu não vou ter chance na vida, não. Tem vontade, se você quiser fazer alguma coisa, você vai conseguir. Eu dou o meu próprio exemplo, meu pai sempre que estava fazendo café, eu estava ganhando isso que ele fazia. E foi através da educação, estudo, ele é atitude, trabalho, pesquisa, sempre passa mais do espectro do seu. E eu procuro fazer para eles. Se você tiver sucesso, você tem que fazer essas coisas. Então, é possível fazer essa coisa, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho importante nos dias de hoje, principalmente é a questão de cidadão. O país precisa desses jovens. A gente é ficando velho porque se faz o possível, mas vai ter uma que passar a cadeira. E eu espero que a gente tenha uma juventude que acredite no país, que trabalhe nesse país, que tenha disciplina. Não é de falar disso, que é uma coisa que você é militar, que é aquela coisa, Não, é assim que tem que estar preparado para isso. É que você tem que obedecer às leis, você falou as leis de coisas, você tem uma palavra chave, porque não é uma coisa que você precisa. Hoje os jovens mais ricos do mundo saíram da educação. O pessoal da informática, do meio, mas a maioria do mundo tem mais dinheiro porque para mostrar que realmente o caminho da educação. O que você já quer ver, na sua palestra, não foi tão grave. Então, a educação está muito perto. Completar, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol, nada contra jogador de futebol, mas eu diria que são poucos que vão ter considerado esse sucesso lá, e a educação te garante que você esteja no lugar. Primeiro, pagar o país que ele tem, hoje, eu gostava muito de criança, era um crescimento saudável com a família, você podia ir, se divertir, e a custo, vamos dizer assim, popular, conseguia chegar na realidade, uma programa disso, se você conseguir sintetizar, eu quero fazer o que a gente está tendo uma hora de vida, boa tarde, mas no universo existem milhares de milhares. E eu pergunto isso, qual é a verdade que sobre o universo brasileiro? Olha, eu não sei, eu tenho algumas questões sobre o universo. Eu não sei exatamente o que eles encontram, os governos por aí.
Mas uma coisa é certa, a probabilidade dos coisas vidas fora da Terra é menor, né, pelo lugar pelo tamanho do universo, pela idade, né, do universo. Eu lembro que o ser humano está aqui na superfície da Terra por 30 mil anos, coisa ridiculamente pequena, pequena. Então, essa probabilidade é muito grande. A pergunta que eu sempre faço com relação a isso, para deixar mais de derivação, é a seguinte: defina a vida. Quando a gente fala vida, por exemplo, a gente tem que pensar em uma coisa semelhante a gente, o conceito de Deus para amor, pensando em coisas biológicas, etc. Não necessariamente a vida tem que ser dessa forma, que tudo melhor é a vida, eu tenho que analisar o tipo de vida completamente diferente que a gente imagina do lado que a gente ainda não conhece. Primeiramente, parabenizo pelo primeiro astronauta brasileiro aí no espaço. Igual no Rio, e ainda não. Então, isso é através da física, descobriu a fonte compartilhada a forma que habilitada da partícula de Deus. E nessa semana, depois de descobrir a situação forma, foi o momento da aceleração, foi o momento a grande forma de situação. A experiência de percepção é a questão de ter um amigo de outro sentido e de fazer. Eu acredito que sim. É sempre uma questão de pergunta que supondo que a nossa civilização consiga resolver os seus problemas e usar a inteligência para continuar a manter o planeta, né, de forma sustentável, e eu falo isso da educação econômica, que nós vivemos em desenvolvimento sustentável, talvez a gente consiga ter o quanto suficiente para se encontrar com outras situações. Mesmo que os inteligentes fossem universitários, parece que para você maior sucesso de ser especial, depois do canal é a revolta. Mais um ponto do que eu disse, mas como para as coisas que eu disse, a Índia tem escola para os meninos e ainda tem bomba atômica, tem bomba de hidrogênio. Eles vão ter uma tecnologia funcional. O que o Marcos colocou, no fim nós vamos estar pagando moral a vida inteira porque não fazemos pesquisas nossas. Então nós temos que ter um tipo de diversidade, claro, tem que ter ciência social, lógico. Podemos tornar essa tribo de índio, o maior ciência social que é, tem que ter. Agora, meritocracia, separar os caras que vão conduzir o Brasil em futuro que ocorre de uma maneira acelerada e incrível. Alguma coisa está acontecendo no mundo na hora da nossa igreja. Importa que nós vamos fazer isso. É exatamente como se diz. Seria as fotos, mesmo? Eu penso assim, uma parte que me chamou a atenção, essa parte que ele coloca uma pessoa que nasce numa favela, eu também já penso em hoje. Eu vou falar isso, como eu falei no pai, eu sempre também. E eu sei que a educação é que consegue transformar a vida da
eu vejo a função do governo, consultor, do poder público, em proporcionar igualmente a todas as pessoas a infraestrutura necessária para que as pessoas possam desenvolver suas ideias, mostrar suas capacidades, estudar, ter escolas boas, ter hospitais bons, ter transporte bom, ter segurança boa. Essa infraestrutura é necessária para todo mundo. Não importa se é o filho do rico, rural, pode ser filho do servante, mas que todos têm esse mesmo acesso. Essa parte dos resultados dos desigualdades que a gente tem. Nós, na brecha, uma coisa que você muito vista, em todo o concurso público, 20% das vagas, já correspondem. Pode ser muito. Agora, nós estamos falando de tecnologia de ponta. Agora, botar um cotista que não está preparado numa universidade que já faz o nível dele, nós vamos aprender. Mas tem uma coisa que eu quero nesse ponto. Eu acho que depende muito da pessoa. Se a pessoa tiver vontade de estudar, ela vai vencer, vai fazer melhor que todo mundo. Porque não vai saber falar, eu não vou. Estude, trabalhe, persista, sempre faça mais. Então, às vezes, as pessoas já pensam, mas não vai ser capaz. Mas se a pessoa eu vou conseguir fazer, consegue fazer. O importante é ver todo mundo da mesma forma. Então, não vamos então engajar as pessoas iguais. Uma oportunidade igual e nunca distanciar as pessoas. Todo mundo é igual, todo mundo merece o mesmo respeito. E as formas acabam sendo isso é ocupado de forma social. O que tudo mais indivíduo é querendo. Eu acho que principalmente fazer as coisas sociais, você nunca pode esquecer que as pessoas que estão em situações que são desesperadoras, mas ele não pode deixar as pessoas em situações. Mas, por outro lado, a gente também precisa fazer tudo para o nível que todas as pessoas tenham essa possibilidade de crescer, desenvolver e na vida. Vamos começar a história do começo, ali, nós estamos tentando entender onde vai. Aliás, as coisas do começo do meu caso, a www.fatos.com.br, tudo isso aí tem detalhado, sobre essa ideia, sobre isso aí, portanto, trabalhar de lá. Mas, isso começou no ano passado, em 2013, durante aquelas manifestações todas que cresceram no país, eu acho que de certa forma, acho que quem ama esse país foi tocado por aqui. Eu não estou falando aqui da pedra, esse tipo de coisa tem nada a ver com a prestação de justo, honesta, cívica, sobre isso. Mas, naquela grande das manifestações, na restauração do governo, eu fui fazer uma apresentação durante um evento de ensino de gastronomia em Jundiaí. E uma jovem, 17 anos, 16 anos, uma universidade começa, chegou e falou que eu falei assim, eu achava que eu tinha coragem. E eu gostei. Porque é um negócio muito pesado, assim, como assim? A pessoa tem coragem de conseguir um poder de bater lado, de ser coragem de combustível, arriscar sua vida pelo país, tudo bem. Mas com tudo isso que está acontecendo no país, com as prestações coisas se apresentar para os lados, tudo que você sabe, aprender, conhece, ter certificado, ser de outro país, vai te ajudar aqui a ajustar esses princípios. Eu dei uma saída pela tangente ali, mas acontece que o nosso corpo na cabeça é bastante grande, sabe? Aí, comecei a perguntar sobre isso, vários amigos meus, que eu trabalhei junto à política, tentando trazer as ideias do projeto espacial, promover o projeto espacial,
escreve as leis que todo mundo vai ter que obedecer depois. Então, isso é uma parte importante. E aí eu resolvi me aproximar da política. Mas ainda sem decidir se eu sou candidato, alguma coisa mais. Aí o Eduardo Campos, que me deu muito tempo já, eu gosto muito da ciência da tecnologia, o projeto está sempre muito ligado ao PSD, com primeiro o Roberto Amaral, depois o próprio Eduardo Campos, o Sérgio Evento, o Sérgio Caldeira, depois o PSD, o Sérgio Espacial. E ele chamou lá em Brasília para conversar sobre isso, e eu falei o seguinte: olha, eu gostaria que você nos ajudasse a pensar na sua aplicação, ou seja, educação, ciência, tecnologia, espaço, aviação, segurança, segurança, nos ajudar a pensar soluções para o país sobre isso. Então, é isso, claro, é 100%, né? Depois de um processo, e quando eu estou candidato, pode ser se você quiser, né? O caso seria perfeito. Eu vou pensar, porque tem muita coisa que eu estou tentando dar uma. Eu trabalho na área também com o Brasil, com a fundação, com o então, eu vou pensar como é que eu vou resolver. E a minha resposta vai ser agora, durante esse mês de abril, né, que eu tenho alguns fatores para resolver sobre isso. E vou conversar com o Pedro Branco, novamente, com o pessoal do partido aqui em Paulo e em São Paulo. E a probabilidade é que sim, a probabilidade é que eu seja candidato a deputado federal, mas ainda não 100% de certeza. Mas se eu for, eu espero contar, especialmente com a cidade, né, com a região, porque a ideia é para poder fazer aquilo que eu sempre esperei dos nossos políticos. Rapidamente, eu aqui, eu vou estar bem, né? E moro em risco para esse tipo de risco. Como você compara as duas coisas em termos de gestão? Vou dar um exemplo para você, que eu não quero que eu fale a respeito. Eu lembro, algum tempo atrás, a filha mais novinha, jogando bola dentro de casa, não era criança, eu não sei se essa criança, a amiga dela, passou uma caminhonete, dois postos dela, parou na esquina, voltou com a situação suspeita, ela voltava para trás da amiga dela. E a mãe dela ligou para a polícia, se eles estavam de embora, e ficou durante um mês em casa de polícia, estacionado praticamente, agora dentro do exemplo da população, mas está estacionado na esquina da casa. Se você vê uma coisa desse tipo, você vai ter o cuidado que a polícia tem com o cidadão. Por exemplo, a polícia do Brasil não tem esse tipo de cuidado, significa talvez que a gente não tenha bem suficiente para atender, né? Não prepara, né? E essa questão de segurança é muito boa. Eu já quantas vezes eu saio de casa com a porta aberta, com a garagem aberta, não tem problema nenhum. Sério, São Paulo, por exemplo, em qualquer cidade grande do país, você para de sinal, você fica preocupado, em qualquer lugar você fica preocupado. Aí vai fazer as causas desses problemas de segurança, né, que eles estão perfeitos, né, tem que ter escolas, tem que ter tudo isso. Mas aí, por exemplo, será que isso é falta de recursos? Será que isso é falta de preparo? Será que isso é falta de punição? Será que isso é falta de realmente ter justiça que está sendo visto, vai ter que ser feito, que a pessoa se critique, cadeia, realmente ela vai ser feita? Tem muita coisa que tem nesse meio do caso desses dois sistemas. Cadeia, cadeia. Eu não olho se você vai fazer cadeia, eu quero que você vai ver. Eu estou pensando em fazer defesa nesse aspecto de segurança, da penal, isso daí, infelizmente, tem uma hora de projeto que está trabalhando, que você gostaria de falar para a população da cidade que foi criada. Olha, eu queria agradecer, eu acho que agradecer, pode fazer a vida, eu queria agradecer, agora no dia 29, a gente tem essa comemoração do 8º aniversário da missão espacial, e todo o país, a cidade, todo esse tema, em torno do meu trabalho, não só um dos passos, mas depois, com toda essa parte de desenvolvimento
mercado, com a parte especial, com a parte de educação, tem esse caminho que é eu acho que é para mim, só tem que ter uma resposta ao caso que tem na nossa cidade. Quando eu acordei, cara, eu acreditava em muitos lugares do país e pode fazer. Eu assisti aquela lista, eu estava na frente, eu gosto de comentar dessa forma. Das minhas raízes, da minha consciência tratada, ou seja, raízes, eu nunca posso esquecer aqui, as minhas raízes são aqui, nessa região, tem muitos amigos. Eu quero contar com todo mundo. Aí, de Bauru, na região, aqui nessa corporação, que está acompanhando aí, seja do espaço, novamente, eu quiser cortar o espaço também, serviço, as ideias que eles têm em relação a isso, ou qualquer tipo de atividade que se quiser desenvolver, e com certeza vai ter sempre Paulo. Não podemos fazer, uma sorte nessa área que nós vamos fazer, e aí, eles vão encarar a vida mesmo e a uma pessoa que